Antes de seguir com o vídeo, eu tenho uma dica muito importante para você que tem investimentos ou quer investir pela primeira vez. A VMB Invest é a primeira parceira do canal do Leandro Dias e te possibilita melhorar os seus investimentos ou te orientar da melhor maneira para que você invista pela primeira vez. A VMB é credenciada da XP e você pode entrar em contato com eles através desse QR Code que está aparecendo na tela ou através do link na descrição. Não está satisfeito com a sua rentabilidade, quer entender esse mundo de investimentos? Entre em contato com os caras que eles vão te orientar da melhor maneira possível. Eu sou cliente da VMB há mais de um ano e é por isso que eu indico o trabalho dos camaradas que mandam muito bem. Sem compromisso, bate um papo com eles. Tenho certeza que você vai gostar. VMB Invest, parceira do canal do Leandro Dias. Renato, Pedro Henrique Carvalho da Band News FM, boa noite. Jogo muito truncado, né? A gente viu a todo momento a bola sendo disputada em cada centímetro de grama. Queria que você avaliasse um pouco do que foi o jogo de hoje, você voltando a utilizar ali 5 defensores, pelo menos uma linha de 5, né? Como foi na Copa do Mundo de Clubes. E além dessa análise do jogo, por que o Fluminense criou pouco, na minha opinião, dentro das circunstâncias. Queria que você falasse também do John Kennedy, que pôde ter o seu contato restabelecido com a torcida do Fluminense. Obrigado. Criou pouco, não. O Fluminense não criou. Você falou bem, né? Boa noite a todos. O jogo bastante truncado. Taticamente, a minha equipe fez uma partida muito boa mesmo. Aí você colocou bem, nós criamos pouco, mas o Flamengo também criou pouco. Então, chances claras mesmo de gol, ninguém havia tido. O Flamengo criou pouco, mas criou, Renato. O Flamengo criou 3 chances de gol. E o Fluminense, quantas chances? Conta aí pra gente. O Flamengo criou pouco, mas criou 3. E o Fluminense? E num lance que a gente, de novo, uma falha nossa, a gente acabou tomando gol no final. Essa desatenção que a gente teve também no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro, nós pagamos caro. E hoje, mais uma vez, infelizmente, o jogo estava bem controlado, disputado. Qualquer uma das equipes poderia ter ganho o jogo de 1-0, o Flamengo ganhou, o Fluminense poderia ter ganho, o jogo poderia ter terminado 0-0. Um clássico, foi bastante disputado, mas infelizmente nós tomamos esse gol no final. E o John Kennedy está de volta. Peraí. Qualquer um poderia ter feito esse gol no final? Renato, para tentar chegar perto do gol, para fazer gol, tem que criar chance. Seu time não criou nenhuma chance, Renato. Não tô falando de chute a gol, não. Tô falando de criação de oportunidades reais de gol. O Fluminense não criou uma. Como é que o Fluminense poderia ter feito gol se não criou chance, meu amigo? Me explique isso aí. Ele falei com ele antes mesmo de ele voltar para o clube, e falou que veio para nos ajudar, então as oportunidades vão aparecer. É mais uma opção que eu ganho. Boa noite, Renato. Lucas Ribeiro, do Jornal Globo. Você fez 7 mudanças no time principal, e além da volta do esquema com 3 zagueiros. Essas mudanças foram mais por opção técnica, desgaste físico por conta do calendário? Se puder falar também da questão do Cano, porque ele não foi relacionado. Mas você já fez a pergunta e praticamente respondeu, né? É o campeonato, é o calendário. Nós estamos jogando a cada 3 dias, praticamente uma decisão. E você tem que colocar aí na matéria o seguinte, que eu vou te ajudar na tua matéria. Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras foram para o Mundial. O Fluminense foi o último clube que saiu do Mundial. Todos os clubes que ficaram no Brasil tiveram férias. Fizeram uma pré-temporada. Estão descansados. A gente vem no tiroteio. A gente vem numa pegada forte. Não tem como colocar a mesma equipe, a cada 3 dias. Os jogadores querem jogar, vão entrar e o adversário vai atropelar a gente. E outro exemplo que eu vou te dar, que não tem nada a ver, mas vou dar exemplo, é o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro fez pré-temporada, eu acho que fez o 3º jogo hoje,
Havia feito 2 jogos, fez um contra a gente, deve ter feito um outro. Mudou meio time. E ficou aqui. E aí eu te pergunto, será que os treinadores estão errados em poupar os jogadores? Por isso que a gente tem 30 e poucos jogadores. Por isso que eu falo para você, para o jogador estar preparado. Por isso que eu falo que as oportunidades vão aparecer, ninguém pode reclamar. Então é com eles. E eu fiquei muito satisfeito com a minha equipe hoje dentro do campo, tirando o lance do gol. Volto a repetir, taticamente a gente fez uma partida muito boa. Nós jogamos contra um adversário que com certeza briga pelo título, está sempre na ponta de cima da tabela. E você vai ver as finalizações, o Flamengo não criou mais do que a gente. Praticamente foi um jogo parelho. O Flamengo teve mais a bola, mas chances mesmo de gol foram criadas pouco de ambas as partes. E o Flamengo conseguiu, em uma falha nossa, fazer o gol e nos vencer. É lógico que o que interessa no futebol é o resultado. Então, se você for ver sempre todos os jogos, os clubes têm, por exemplo, 3 competições. Hoje nós estamos falando de Campeonato Brasileiro. E os clubes que ficaram aqui estão poupando jogadores. Por que e como que eu não vou poupar? A não ser que eu não pense, e eu sou pago para pensar, coloco a mesma equipe toda hora para dentro do campo e começo a perder os jogadores por lesão muscular. Então, mais uma vez eu falo, clubes que não viajaram, tiveram férias, fizeram pré-temporada e estão poupando jogadores. Bom, aí você põe na balança se eu estou certo ou se eu estou errado. Vamos lá, galera. Nossa. Primeiro, sobre poupar jogadores. Poupar num Fla-Flu, Renato? Você acha que o torcedor ia achar normal isso? Você poupar num Fla-Flu? Daí ele fala sobre calendário, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras tiveram o Mundial, é verdade. O Fluminense ficou 9 dias sem jogar entre a partida do Chelsea e do Cruzeiro. 9 dias. Deu folga para os atletas, merecidas, depois voltou, treinou, jogou. E não vai ter viagem, não. Jogou com o Cruzeiro no Maracanã, jogou com o Flamengo hoje no Maracanã, depois vai jogar com o Palmeiras no Maracanã. 3 jogos no Maracanã, já não pode falar de desgaste. Como é que você muda tanto o time de um jogo para o outro para um Fla-Flu, cara? Um jogo, entre aspas, em casa também. Jogo no Maracanã. E aí o Renato diz que gostou muito da equipe. Aí assim, gente, não tem como rebater isso. Se o Renato diz que gostou, eu vou falar o quê? Eu vou falar que ele tá errado? A gente viu o jogo. Todos nós vimos o jogo, o Renato também viu o jogo. Das duas, uma. Ou ele realmente achou isso, ou ele é um cínico mentiroso. Não tem outra alternativa. Ou o Renato tem incapacidade de fazer a leitura de um jogo, ou ele mentiu. Ou ele mentiu para falar que o Fluminense criou a mesma coisa. O Fluminense não criou chance, cara. O Fluminense não criou nenhuma chance de gol. O Flamengo criou pouquíssimo, mas criou ainda 3. A cabeçada do Léo Ortiz, que o Fábio defendeu, a finalização do Pedro, que ele chega na cara do Fábio, chuta em cima dele, e o gol. Me fala uma chance que o Fluminense teve. É de uma disfarçatez, cara. Mas ele diz que gostou, vou falar o quê?